O que é a Agenda 2030? Então, a Agenda 2030, né, que é o nome certinho, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela foi um projeto criado pela ONU exatamente em 2015. E a ideia é, literalmente, transformar o mundo, tá? Então, eles querem transformar... É a proposta de transformar o mundo, tá? Então, é um projeto de natureza global. E aí, eles estabeleceram 17, que eles chamam de ODS. ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí, no discurso oficial, o que eles querem fazer com esse projeto? Global. Erradicar a pobreza, reduzir desigualdade, garantir a sustentabilidade ambiental, promover a paz e a prosperidade até o ano de 2030. Só que, por trás dessa retórica, obviamente, tem muitas críticas, né? Tem gente que fala, olha, parece que tem traços aí de centralização global, de controle tecnocrático, né? De até um clima meio profético, assim, bíblico, né? Espiritual. No final, a gente pode até olhar essa semelhança. Então, eles têm 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. E essas metas, elas vão abranger ali quase todos os aspectos ali da vida humana. Vai incluir economia, saúde, educação, meio ambiente, desigualdade social, né? As instituições trabalhando para o bem do planeta, né? Então, assim, são esses aspectos e parece ser tudo muito lindo, né? A gente vai trabalhar em direção ao melhoramento da humanidade e à igualdade social. Só que o problema da Agenda 2030 é que ela envolve aí um grande processo de concentração de poder. E tem exatamente tudo a ver com isso aqui, ó. Por isso que eu trouxe esse livro. A Quarta Revolução Industrial. Por quê? Do Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial. A Quarta Revolução Industrial, ela tem 100% a ver com a Agenda 2030. Por quê? É você usar a tecnologia para o melhoramento da humanidade. A ideia é você teve a primeira revolução industrial, que foi da máquina a vapor. Segunda revolução industrial com a máquina elétrica, com a eletricidade. Terceira revolução industrial, computação. Quarta revolução industrial, Web 3.0, blockchain, inteligência artificial e por aí vai. Genética, robótica, né? Nanotecnologia, inteligência artificial. Então, existe uma afinidade muito grande entre os dois projetos, né? Por exemplo, no objetivo número 1 da Agenda 2030, né, que é eliminar a pobreza até 2030. Na prática, eles querem eliminar a pobreza fazendo o quê? Utilizando a digitalização da economia para criar uma renda básica universal. Então, as duas coisas caminham juntas. A Agenda 2030 quer erradicar a pobreza com a digitalização. E a Quarta Revolução Industrial diz que com a digitalização você consegue ter uma renda para todo mundo. Só que é lógico que essa renda vai estar vinculada a um crédito social, né? Um comportamento. Em algum momento vai acontecer isso. Se comportou, recebeu. Não se comportou, não recebe. E aí é claro que esses valores não seriam recebidos num dinheiro físico, é num dinheiro digital. Então aí entra também a ideia das moedas digitais dos bancos centrais, né? As Central Bank Digital Currencies. Qual que é o risco, né? Quem controla essa moeda programável, que vai ser a mesada para todo mundo, pode condicionar o acesso aos recursos básicos e também condicionar o recebimento, como a gente falou, a uma obediência política, né? Ou uma obediência social. Aí você vê que com a Quarta Revolução Industrial, eles começam a falar sobre o aplicativo de tudo. O que é o aplicativo de tudo? Você ter no mesmo aplicativo rede social, vídeos, áudios, chat, conta. No final das contas, o aplicativo de tudo, que o Elon Musk tá doido para construir desde o início, né? É a fusão do serviço bancário com o serviço de rede social. É você ter a rede social e o banco ao mesmo tempo. Sim. O objetivo dele é transformar o X nisso. Só que aí, da mesma forma que às vezes o cara publica alguma coisa, ou compartilha alguma coisa, leva um gancho lá, leva uma suspensão de 15 dias, ele pode levar uma suspensão no banco também. Perdeu uma graninha ou ganhou, né? Ou então ele perdeu o acesso ao banco. O banco fica travado durante 15 dias. Então misturar a rede social com o serviço bancário parece maravilhoso, porque você junta tudo num único lugar, mas às vezes faz com que a punição da rede social se estenda à tua conta no banco também, o que é altamente preocupante, né? Então você tem aí, por exemplo, o objetivo 2, que é a agricultura sustentável, né? Fome zero e por aí vai. Com a justificativa, né, de trazer a segurança alimentar, como a gente falou, a Agenda 2030 vai falar sobre a digitalização da agricultura. Só que aí o que você tem ali? Você tem uma rastreabilidade total com o blockchain. Por quê? O blockchain é uma tecnologia que permite que toda transação seja eternamente gravada,
Você não consegue adulterar o que foi feito ali de transação. Apagar o rastro? Apagar o rastro. Então, cara, para quem quer monitorar o que tá acontecendo no mundo todo, cara, o blockchain é uma maravilha. Então, assim, o Bitcoin, por exemplo, que fala tanto sobre liberdade, né? Você ter autonomia, você ter anonimato, mas na verdade a tecnologia por trás dele, que é o blockchain, permite um sistema de controle total em que nada pode ser escondido desse olho que tudo vê aí, pra gente usar uma metáfora meio esotérica, né? O olho de Sauron, né? Que tá querendo procurar ali o precioso. Então, o que acontece? Um produtor local, muito provavelmente, ele vai ter enorme dificuldade de se adequar a todas essas regrinhas da digitalização da agricultura. E aí, na prática, o que está acontecendo? Você está prometendo fome zero e a agricultura sustentável, mas você está tirando o pequeno produtor de cena. E o pequeno produtor é engolido pelo grande produtor. E aí você vai acabando com aquela ideia da... Vira um esquema meio feudal, né? Dos 100% pequenos. feudal, mano. Tem a grande e esses pequenos estão trabalhando para essa grande e fica com uma parte e o resto ele dá, né? Exato. Esse é o famoso tecnofeudalismo. É uma tecnologia que, em vez de nos... Aliás, esse termo existe mesmo. Não, tem um livro. Tem um livro Tecnofeudalismo, se quiser achar aí, eu tenho lá em casa. Se você tivesse lembrado, eu tinha trazido. Pô, legal pra caramba. Sensacional. Qual que é a ideia? A ideia é isso. Você, com a tecnologia, o que você vai fazer? Em vez de você aumentar a autonomia individual, você diminui. Porque você coloca créditos, o cara só pode consumir esse tanto de energia, só pode consumir a carne industrializada, não pode comer carne. Então você vai ter o controle total do indivíduo e ele vai ficar totalmente tolhido, limitado, porque tudo que ele faz está sendo monitorado. E ele é premiado ou punido por causa disso. O que matou o capitalismo. O que matou o capitalismo. Cara, mas é assim mesmo? A ideia é essa. Ele vai de encontro ao capitalismo? Por quê? Lógico, pô. Isso aí é comunismo total, pô. Isso aí você não vai ter nada, mas vai ser feliz. É como se fosse assim, o crédito social, que na verdade vai ser um crédito de energia, que é o que está programado, é a mesma quantidade de crédito liberada para todo mundo todo mês. Então você tem uma sociedade em tese sem classes sociais, pô. Na verdade, é todo mundo igual, igualmente miserável. Então, o capitalismo, o que ele traz junto? Ele traz a meritocracia, né? o progresso individual. Você ascender. Você trabalha mais, você ascende socialmente, né? Isso foi o que fez a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Na Idade Média, você tinha o feudalismo, você tinha um suzerano vassalo, a terra não era só dos ricos, o pobre, o rico emprestava a terra para ele. Você trabalha aí... Se ele dá 98%, você fica com 2% aí pra você. E aí você tem ali a chamada sociedade estamental, né? Sociedade estamental, você tem os estamentos, você tem a nobreza, o clero ali. O cara nasceu nobre, morre nobre, o cara que nasceu vassalo, morre vassalo. Não tem mobilidade social, cara. Então aqui, quando você tem, por exemplo, o dinheiro programável, essa que é a ideia, né, da quarta revolução industrial e da Agenda 2030, você tendo o dinheiro programável, você não consegue acúmulo de patrimônio, pô. Como é que você vai acumular patrimônio se o teu dinheiro vence dia 30, maluco? É mesmo, cara. Você é obrigado a gastar. Entendeu? É isso. Não gastou, perdeu, meu irmão. E não é só que você é obrigado a gastar. Você é obrigado a gastar naquelas coisas que eles deixam você gastar. Pois é. Porque se você viajar muito de carro ou comer muita carne, você perde ponto pra caramba, vai pagar uma multa. Cara, é assustador. É assustador pra caramba, uma distopia total em nome de uma coisa linda, que é acabar com a pobreza, acabar com os problemas da sociedade, trazer educação de qualidade, saúde, bem-estar. Então, assim, é altamente preocupante, né? E tem tudo a ver com essa ideia da quarta revolução industrial, tá? Cara, a Agenda 2030, ela tá diretamente sintonizada com o Fórum Econômico Mundial e ela tá sintonizada não apenas com a quarta revolução industrial, mas com outro conceito que eu tenho o livro, mas não achei, que é o capitalismo stakeholder. O que é o capitalismo stakeholder? O capitalismo stakeholder é o seguinte: as empresas não devem servir só os seus acionistas. Elas devem ter responsabilidade também com toda a sociedade. Isso é o capitalismo stakeholder. Vou explicar o termo, né? Seria capitalismo das partes interessadas. A diferença, a gente pode entender o que é o capitalismo da parte interessada comparando com o capitalismo de acionista. Que é o capitalismo de shareholder, né? Em inglês, share é ação, shareholder é quem é o acionista, quem tem a ação. No capitalismo de acionista, capitalismo de shareholder, a empresa só deve responder ou só deve responsabilidade com quem é acionista, né? Imagina um cara que não é acionista e falar, não gostei de uma decisão. Ele fala, problema teu, meu irmão, eu faço o que eu quiser na minha empresa, desde que não seja crime, né? Eu tomo a decisão que eu quiser. Você não é acionista. Agora, o Fórum Econômico Mundial e a Agenda 2030 vai nessa linha, eles querem dizer para as empresas, empresas,
vocês também precisam ter responsabilidade com a sociedade, não é só com seus acionistas. Vocês precisam ter responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade educacional. E daqui a pouco você tem ali as empresas e as parcerias público-privado, as empresas cumprindo o papel que era do Estado. E daqui a pouco você tem um projeto que é o projeto de substituir o Estado por uma empresa. Não é mais... Aí você fala, pô, que maravilha. Imagina o Tim Cook, que é CEO da Apple, governando os Estados Unidos. Ia ser lindo. Mas peraí, as pessoas votaram no Tim Cook? Quem botou ele lá? Você não tem mais democracia. A democracia é o quê? Principalmente a democracia representativa. O povo escolhe o seu representante eleito para governar. Nesse sistema do capitalismo stakeholder, a ideia é a própria elite tecnológica, científica, escolher o mais capacitado e botar o cara para governar. E aí você tem o conceito do Curtis Yarvin, né, que é o filósofo ele é um mentor intelectual tanto do Peter Thiel, que está por trás ali do Trump, quanto mentor do Elon Musk também. Elon Musk estava querendo criar um partido nos Estados Unidos, né, o America Party. Quem que ele chamou para orientar a criação do partido? Curtis Yarvin. Então esse cara é muito poderoso nas ideias do Vale do Silício. E ele criou um conceito chamado GovCorp. GovCorp não tem mais governo, é uma corporação que governa. E quem governa é um CEO monarca. Nossa. Ele é a favor da monarquia. Mas não é uma monarquia das monarquias hereditárias, né, tradicionais, não. É um CEO muito qualificado que vai governar e o povo não participa da escolha dele e ele faz o que ele quiser e não deve responsabilidade a ninguém, assim como o CEO faz. O CEO não chega, cara, vamos supor que o cara é CEO de uma empresa de investimento. Eu quero tirar do nosso portfólio, né, a carteira Arca. Eu quero tirar a Urânia e botar a Palantir Technologies. O cara precisa pedir autorização da sociedade para fazer isso? Não, ele toma decisão por conta própria. Então, o cara governaria sim. Eu acho melhor acabar com esse projeto. A população, mas eu que decido. Então, o Agenda 2030, quando você compara com a ideia de capitalismo stakeholder, é bem complicado. Inclusive, quando você lembra que essa ideia da empresa governar em lugar do Estado, isso é o fascismo, né, pô? O fascismo é isso. É você ter uma aliança entre o Estado e as corporações governarem, pô. Então, assim, é uma espécie de neofascismo neofeudalista, tecnocrático, entendeu? Então é complicado. Aí você entra também na ideia do grande reset. Aí eu trouxe esse livro aqui, que é o Covid-19 e o grande reset, também do Klaus Schwab, né, do Fórum Econômico Mundial. Por que tem a ver? Nesse livro, o Klaus Schwab ele vai dizer o seguinte, a crise sanitária ela foi uma excelente oportunidade para a gente fazer avançar a quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial se implementando de forma plena... Cara, é um absurdo que, com o Covid o que a galera que tinha algum preconceito com compra ou fazer movimentação digital né? Foi incluída, né? Todo mundo comprando por aplicativo. E e-commerce bombou muito, E-commerce bombou demais, cara. Então, aí pra galera que entende investimento, né? O que foi pro espaço na pandemia? Fundos imobiliários de shopping parado. Bares, restaurantes, e essa galera teatro. Não voltou muito pro shopping, né? Continua comprando online, né? Cinema também. Cinema. Viagem em geral. Também viagem? Empresa, avião, aglomeração. Hotel, aglomeração, né? Então viagem já era, mas parou tudo quanto é viagem. Mas o que se deu bem nessa época? E-commerce. E-commerce bombou. Pô. Streaming. Galera ficava no streaming direto. Não tinha o que fazer. Conteúdo. Produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo. Então, essa ideia do grande reset com a pandemia, o que eles queriam fazer? O objetivo não é digitalizar tudo? Digitalizar tudo para quê? Não, para eu poder te dar o apoio que você precisa. Não, para monitorar e dominar o cara. Então, muitas pessoas dizem que durante a pandemia, esse projeto da Agenda 2030 avançou 10 anos num único ano. 2020 acelerou muito esse processo, não só o processo da digitalização, mas o processo do monitoramento. E uma espécie de crédito social também. Por quê? Começou aquele negócio de rastrear o contato, né? O cara tá com Covid. Com quem que você teve contato? Ele tem que saber todo mundo com quem você teve contato. Então começa... Para a proteção. Para a proteção da sociedade e sua própria proteção. Aí você tem um isolamento social. Né? As pessoas estão afastadas, não vê os parentes. Inclusive foi uma coisa muito triste, né? Porque muitas pessoas faleceram sem ter um último contato com o parente, né? Muito triste. Velório teve, né? Nem velório, cara. Negócio assim, você tá mexendo com uma das coisas mais
nobres assim da humanidade, né? Você prestar homenagem aos mortos, né? Você tá com seu ente querido quando ele tá no hospital, e isso foi quebrado. Então, assim, a unidade entre as pessoas também foi fragmentada. E aí entra naquela velha história, dividir para dominar, né? Porque se você tem uma sociedade que está fragmentada, você manipula com muito mais facilidade, né? Se você tem grupos unidos, esses grupos aí podem oferecer uma grande resistência, né? Então, a ideia do grande reset envolve também a questão da dívida internacional. Porque os Estados Unidos hoje estão com uma dívida de 35, 36 trilhões de dólares. Como é que paga isso? Não paga mesmo. É muito complicado pagar. Então, qual é a ideia? Vamos esperar vir uma crise geral que a gente reseta tudo. A gente fala, vamos zerar, né? Hoje se fala muito sobre anistia, né? Vamos anistiar todas as dívidas, esquecer tudo, zerar aí a capivara, né? Deletar tudo. O grande reset, ele traz muito isso também. Então, é por isso que isso envolve também uma digitalização da economia, uma digitalização das moedas. E é claro que aí você vai entrar naquela ideia, né, de substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, que também traz uma elevada preocupação aí, porque vamos supor, não, vou dar um exemplo real. Tem um cara chamado, acho que é John Kiriakou, que ele é um ex-agente da CIA. Ele é de origem grega, né? Esse cara disse que depois do 11 de setembro, todas as bibliotecas dos Estados Unidos passaram a ser obrigadas a mandar um aviso pro FBI se determinados livros fossem alugados nas bibliotecas, você acredita? Cara... Você já imaginou? O cara pega um livro lá meio... Aciona um aviso. E se o bibliotecário não comunicasse, ele podia ser preso. Cara. Agora imagina isso na Amazon, no Kindle. Tu comprou o livro, já era, meu irmão. Ou então comprou esse, combinado com esse, cara. Ferrou. Entendeu? Cara, isso é altamente preocupante, meu irmão. Então, assim, não é só o livro. Isso só funciona com uma compra digital. Vamos supor que tem uma livraria física e eu chego lá e pago em dinheiro, não quero nota fiscal, não dei meu CPF, não pedi notinha paulista nem nada. Ninguém sabe que eu comprei o livro, pô. Entendeu? Agora, quando tá tudo digitalizado, você consegue descobrir até o próximo terrorista, o próximo inimigo. Pois é. Que aí é impossível você ter o pré-crime sem você ter a digitalização da sociedade. Então, cara, a agenda é linda, mas ela tá na linha desses projetos aí que são aí altamente preocupantes, né? Porque tem coisa que pode levar uma dominação total. Por exemplo, o objetivo número 9 da Agenda 2030 é indústria, inovação e infraestrutura, né? O objetivo é o quê? A gente quer trazer inovação tecnológica. Poxa, beleza. Mas o que significa inovação nesse contexto? O que está chegando? Internet das coisas, internet dos corpos, inteligência artificial monitorando tudo, algoritmo de controle urbano. Você fala, pô, algoritmo. É o algoritmo calculando onde você foi, quantas vezes você foi. Por exemplo, na época do caso da Marielle, já tem um bom tempo, o pessoal conseguiu pelo Google descobrir todo mundo que passou naquela região ali, naquela época. Então, todo mundo que por acaso estava ali também virou um potencial criminoso. Olha o problema. Você inverte a presunção da inocência, né? Você não parte do princípio, o cara é inocente até que se prove o contrário, não. É o contrário. O cara é terrorista até que se prove o contrário. Você vai ter que provar que você não é, né? Eu lembro uma vez que teve um cara que chegou no aeroporto, ele tinha esquecido a identidade dele, na época que não tinha identidade digital no celular, né? Aí o cara falou, mas você precisa provar que você é você. Aí ele falou, não, você que precisa provar que eu não sou eu. Entendeu? Eu sei que eu sou eu e você tá vendo a minha cara. Agora você tá dizendo que eu não sou, então você que vai provar que eu não sou eu. Não sou eu que vou ter que provar que eu sou eu. Porque é muito isso também, né? Porque a quem cabe o ônus da prova? Quem que tem que provar? Porque até então a lei diz que cada um é inocente até que se prove o contrário. Mas não, cara, hoje em dia todo mundo é um criminoso em potencial e precisa ser monitorado. Tudo que ele tá comprando, fazendo, vendo, assistindo com quem que ele teve, para a gente saber se ele é um bandido em potencial. Então a gente tá vendo até uma inversão dessa lógica do direito, que na verdade o direito é o quê? É proteger o indivíduo do peso do Estado, né? Porque ou você tem uma democracia ou você tem um Estado absolutista onde o Leviatã que monitora todo mundo e esmaga todo mundo. A gente está naquela ideia, né? Naquela conversa. Ideias horrorosas, mas apresentadas com uma motivação boa.
O John Locke, ele inventa o Estado totalitário porque ele parte do princípio de uma antropologia filosófica que o homem, ao contrário do que Rousseau ia pensar, o homem é naturalmente mau. Entendeu? O homem nasce mal. Ele nasce do mal, para John Locke. E a sociedade precisa coloca ele na linha. A sociedade precisa frear a guerra de todos contra todos. Porque o homem é mau, então ele vai querer o mal. Então o que acontece? O homem, ele tem até aquela frase famosa, homo homini lupus. O homem é o lobo do homem, né? Que é tipo assim, todo animal tem o seu predador, né? A cobra, né? Come o rato, né? A águia come a cobra. Então, aí você fala, e quem que devora o homem? É o próprio homem. O próprio homem. Então o homem é o lobo do homem. Partindo dessa antropologia filosófica, partindo dessa ideia, o homem é lobo do homem, eu preciso de um Estado totalitário para frear a guerra de todos contra todos. Então, a ditadura é bom, porque o homem é mau e dá uma baixada na maldade do cara, entendeu? É um pouco essa ideia que a gente está vendo hoje. Cara, a gente precisa resolver a fome, precisamos resolver a desigualdade, precisamos proteger o meio ambiente. Aí todo mundo vai falar, vambora, pô, tô super dentro. Mas como é que é isso? Não, nisso a gente vai ter que digitalizar tudo e monitorar o que tá todo mundo fazendo. E se alguém fizer o que a gente não acha legal, a gente pune esse cara. Você fala, pô, irmão, aí tu tá implementando uma ditadura, assim como a ditadura da Revolução Francesa na Era do Terror, pô. Porque a Revolução Francesa não começa com a era do flower power, da florzinha, da luluzinha, nem dos ursinhos carinhosos. Começa com a era do terror, maluco. Pois é. Em nome da liberdade. Então, como a gente já teve essa experiência lá de poucos anos atrás, 1789, vale a pena a gente olhar essa revolução energética, essa mudança da matriz energética, isso que a gente chama de novo Acordo Verde, vale a pena a gente olhar com esse enfoque aqui. Porque existe uma proposta linda, mas que uma consequência, uma implementação altamente perigosa.